Olá, gente! Estamos começando mais um Viva Bem, o seu programa de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Tema de hoje, a doação de órgãos, né? E, como sempre, o Viva Bem recebendo aqui com um enorme prazer o Benito Fernandes, que é coordenador da Central de Transplante. E, claro, né, depois que o Fausto Silva passou por um transplante de coração, esse assunto ficou mais evidente, mais na mídia e muita coisa aconteceu. Aumentaram aí os números de pessoas dispostas a avisar aos familiares que são doadoras e, ao mesmo tempo, também casos de doação serem permitidas. Benito, obrigada por você estar aqui mais uma vez com a gente. Olá, Magna, é uma satisfação muito grande, você é uma parceira, então a gente tem de realmente atender, né? E estar aqui para falar sobre um tema que é tão importante, né? Para nossas vidas, porque infelizmente as pessoas só se preocupam quando precisam. Mas a gente tem de ter consciência de que tudo pode acontecer com a gente daqui a pouco. A gente sempre pede a Deus que nos livre, mas todos nós estamos sujeitos a precisar de um transplante, né? Uhum. E, Benito, como eu falei, né, o caso Fausto Silva, né, o Faustão que o Brasil inteiro conhece, de uma dor, de uma tristeza, de, enfim, de uma preocupação, mas graças a Deus, né, tá indo muito bem. Podemos dizer que deu uma guinada, né, uma luz para esse assunto, né? Esse ano, para a gente, com essa necessidade do Faustão, que isso aí é mais uma prova de que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, ele já vinha tratando há um tempo a disfunção cardíaca. Infelizmente, o quadro dele agravou e ele precisou de um transplante. E a mídia, né, falando sobre essa questão do transplante cardíaco do Faustão, terminou elevando realmente o número de doadores. E graças a Deus, em Sergipe também, essa repercussão positiva, né, aconteceu. Uhum. E engraçado, a gente sempre fala sobre isso, né? Campanhas, quando elas acontecem, quando um artista é convidado para fazer parte, ser personagem de uma campanha, doação de sangue, doação de órgãos ou coisa assim, ela tem um efeito muito impressionante nas pessoas, na sociedade. Elas estimulam, né? Os fãs vão. Né? Exatamente, e essa questão da confiança, né? Sim. Então, assim, quando você vê que aconteceu com uma pessoa e que uma pessoa de conhecimento público, né, fala sobre a questão, transmite essa informação, porque o grande problema é a falta da informação. Uhum. As pessoas ainda têm medo por conta da cultura que a gente tem voltado ao coração, né? Uhum. Então, o doador de órgãos falecido é aquele paciente que tem um diagnóstico de morte encefálica, mas ele ainda tem um coração batendo. E é grande preocupação das pessoas. Se o coração está batendo, como é que ele está morto? Então, ele está morto porque todo o encéfalo, ou seja, todo o conteúdo da cabeça dele morreu. O sangue não chega mais lá. E por que o coração está batendo? Porque ele está conectado a um respirador, essa máquina está empurrando o ar para os pulmões e está conseguindo manter esses órgãos em condições de serem transplantados. Uhum. Então, é uma coisa irreversível, né? Diferente do coma, onde há um rebaixamento da atividade encefálica, mas o cérebro, junto com toda a estrutura do encéfalo, continua viva. Mas na morte encefálica, não. Uhum. Então, é isso que a gente vem tentando mostrar às pessoas. A gente não sabe quando nem como nós morreremos, mas a certeza é que nós morreremos. Então, é importante a gente conversar com os nossos familiares, porque a lei brasileira, ela estabelece que cônjuge ou parentes até segundo grau são os responsáveis em autorizar a doação de órgãos. Inclusive, a gente estava falando há pouco, no RG novo, ele traz lá a opção de você colocar se é doador ou não doador. Mas aquilo ali é simplesmente ou puramente simbólico, né? Ele não tem um valor legal. Então, a gente tem aí um projeto que está tramitando na Câmara Federal para tentar alterar isso, mas o importante é a gente ter consciência de que órgãos, eles não são vendidos, não são comercializados, órgãos são doados, né? Nós ainda não fabricamos órgãos, e o transplante, ele é uma modalidade terapêutica que salva vidas, mas que depende do doador. Uhum. Agora, Benito, quando você falou dessa questão da carteira, do documento, e é algo muito delicado,
né, vocês que trabalham diretamente com isso, falar sobre esse assunto, falar sobre morte, é cultural, né? Nós não somos preparados para isso, apesar de que todo mundo diz isso. É a única certeza que nós temos, mas a gente não é preparado. Então, mesmo não tendo o efeito legal, precisa que um parente confirme esse desejo, né, que precisa disso, mas o fato de estar lá naquele documento, isso já pode abrir uma brecha para facilitar esse diálogo com o familiar. Sem dúvida. Olha, sem dúvida. A gente já mostra que o desejo dele, ele já tinha declarado em vida, né, que tinha esse desejo de doar os órgãos, e a família, ela precisa atender esse desejo. Sim. Né? Agora, e aí, Benito, esse momento de conversa, são pessoas preparadas, a equipe médica, hoje em dia, a consciência desses profissionais nessa abordagem que graças não é tão a Deus fácil, a gente melhorou muito isso aí, ainda precisa melhorar mais, né? Porque a gente precisa falar sobre comunicação de má notícia, né? Não é só a questão da morte, mas é a questão de um diagnóstico ruim, né? Um paciente que tem câncer, está na fase terminal, você não tem mais opções de tratamento, então vai para cuidados paliativos. Como é que vai falar isso para a família? Como é que vai falar isso para aquela pessoa? Então a gente tem de se preparar para isso. De que forma é que a gente vai falar? E o legislador, ele teve um cuidado em relação à doação de órgãos, porque o próprio protocolo de morte cefálica, ele estabelece lá que o profissional médico, quando ele suspeita da morte cefálica, ele tem de informar os familiares, se houver, que vai investigar para saber se aquele paciente tem morte encefálica. Isso aí já é para a família saber e tomar conhecimento de que há um risco daquele seu ente querido já não estar mais entre nós. Né? Então, a gente nunca está preparado, como você bem falou. É uma questão muito delicada. Nós ocidentais não trabalhamos bem a questão do morrer, mas a morte é uma etapa da vida. Sim. E a gente precisa conversar lá em casa, apesar de minha mãe não gostar muito dessa conversa, porque ela já perdeu, meu irmão morreu com 28 anos, ela já perdeu o marido, mas a gente sempre fala sobre isso, né? Olha, eu quero ser doador de órgãos, eu não quero ser sepultado, eu quero ser cremado. Então, a gente deixa isso bem claro lá, esses assuntos. A gente conversa bastante sobre isso. E a nossa situação, que é algo que a gente sempre quer saber, né? Como nós estamos neste processo todo, em termos de estrutura, de captação, de órgãos, ou a gente ainda continua tendo que mandar para outros estados, que é bom. O bom é não perder, a gente encaminha. O importante é a gente estar salvando vidas, né? Agora, o ideal é a gente atender os sergipanos aqui em Sergipe. Sim. Porque todo procedimento cirúrgico é um procedimento de risco, né? E quando você está próximo da sua casa, próximo da sua família, próximo dos seus amigos, isso lhe traz mais segurança e a sua recuperação, sem dúvida, ela é melhor, né? Então, nós temos o hospital universitário que é autorizado a fazer transplante renal. Ele só está fazendo transplante com doador vivo. Nós estamos aí com um novo superintendente do hospital, Dr. Cleiton. Dr. Cleiton fazia parte da equipe de transplante renal de Dr. Pacheco. Então, a gente está aí com esperança, uma expectativa muito grande de que esse olhar mais cuidadoso com o transplante no hospital universitário, ele realmente aconteça e os transplantes renais voltem a acontecer. A gente já tinha até um transplante agendado agora para o final do mês de setembro. Infelizmente, o tomógrafo lá deu um defeito e esse transplante ele precisou ser adiado. Mas a ideia é que a gente faça transplante mensalmente ou então semanalmente, porque nós temos um número muito alto de pacientes renais crônicos que ainda têm condições de fazer o transplante, porque isso é uma das nossas preocupações. Quanto mais tempo o paciente passa em máquina fazendo hemodiálise, pior é a condição dele vascular para fazer o transplante. Então, o quanto antes ele ter essa oportunidade, né? Porque, assim, graças a Deus, a gente tem a diálise peritoneal, a gente tem a hemodiálise, que mantém o paciente vivo, mas a um preço, uma qualidade de vida muito ruim, As né? pessoas, praticamente, elas não têm vida, Isso. né, Benito? Fazem hemodiálise em dias máquina, alternados, né? Então, no dia da hemodiálise, sai com o corpo quebrado, no outro dia já está se recuperando para entrar no outro dia na máquina novamente.
e não pode se afastar, então a família vai viajar, mas se ele não conseguir a vaga da hemodiálise aonde a família vai, ele não vai poder ir, ele não pode beber água como a gente, ele não come todos os alimentos que a gente come, e à medida que ele é transplantado, ele volta a ter uma qualidade de vida melhor, né? Do mesmo jeito que eu sou hipertenso e tomo meu remédio, ele é transplantado e vai tomar a imunossupressão. Agora, Benito, o que a gente faz aqui hoje? O que é que o Estado hoje consegue realizar? Então, efetivamente, nós ainda estamos fazendo transplante de córnea, né? Só córnea? Só córnea. Nós temos o Hospital São Lucas, que é autorizado a fazer transplante de medula óssea autólogo. A gente aí está em umas tratativas, né, para ver se há uma contratualização do serviço pela Secretaria de Saúde e a gente começa a atender os usuários SUS também aqui. Nós teremos na próxima semana uma reunião com a equipe de transplante cardíaco daqui para ver se a gente consegue que esse transplante cardíaco seja retomado aqui em Sergipe. Já fizemos no passado, pois é, né? O primeiro estado do Norte e Nordeste a fazer um transplante cardíaco na década de 80, olha, com a equipe de Dr. Teles. Então, a gente pretende, né, sensibilizá-los e negociar realmente essas questões dos valores. A gente entende que a tabela SUS é uma tabela defasada, né? O Estado está com a predisposição de fazer um incentivo estadual. Agora, a gente tem de ver o valor, né? Porque, assim, a gente sabe que vida não tem valor, né? É uma coisa que não tem como você mensurar o quanto vale, mas a gente sabe que tudo tem custo, né? Então, a gente tem de ver o custo-benefício de estar atendendo o paciente aqui, mas de uma forma que a gente atenda um número maior, né, de pessoas. A captação, as equipes aqui, elas estão preparadas. Essa equipe que faz a captação, que alguém chega e diz, olha, eu autorizo, ele queria, eu autorizo, enfim, e faz. Essa equipe, ela teria e está preparada quando disser assim, ok, a gente já vai poder também transplantar, ela está preparada? É essa mesma equipe ou não? Nós temos uma equipe no estado de captação de fígado e captação de rim, né? Geralmente, a equipe de coração e a equipe de pulmão, eles preferem eles mesmos captarem esses órgãos, porque eles avaliam várias outras coisas, não só o ecocardiograma, mas assim, é uma avaliação macroscópica, mas uma coisa mais minuciosa e mais detalhada em relação à parte cardíaca. Então, as equipes de transplante cardíaco e de transplante pulmonar, elas captam, né, esses órgãos para elas mesmas transplantarem. Diferente de fígado, de rim, onde uma outra equipe capta e a outra transplanta. Então, a gente, quando nós tivermos aqui a equipe cardíaca e o hospital realizando o procedimento, nós temos hoje outros cirurgiões cardíacos também interessados em realizar o procedimento. Então, a gente vai aumentar essa equipe e não vai sobrecarregar apenas uma pessoa, né? Benito, a logística, porque muita gente tem a curiosidade, né, de saber. A pessoa confirmou todo o processo, né? De morte encefálica. Então, e tudo primeiro mais. A gente tem um paciente isso? neurocrítico que, infelizmente, pode evoluir para morte encefálica. Aí é feito essas avaliações, né? O Conselho Federal de Medicina, ele estabelece que há necessidade de 2 avaliações clínicas e um exame complementar, por médicos especificamente capacitados. Então, depois de fechar essas três avaliações, a família é consultada sobre a oportunidade de estar autorizando a doação desses órgãos. Se a família autoriza, aí a gente realiza uma série de exames. Primeiro a gente colhe sangue, manda para o LACEN, e lá é feito uma triagem sorológica, né, porque a gente não pode transmitir nenhuma doença infecto-contagiosa. Concomitante a isso, também é feito o HLA, né, que é o antígeno leucocitário humano, para a questão do rim, e também a avaliação de órgão a órgão. Então, a gente faz um eletrocardiograma, um ecocardiograma, ultrassom do abdômen total, para ver como está esses órgãos também morfologicamente, né? E aí a gente cadastra o doador no sistema. O sistema é quem faz a seleção dos receptores de acordo com as características do doador e do receptor. Então, no caso de coração, o primeiro critério é o grupo ABO, né?
Do mesmo jeito que a gente doa sangue, então o O é doador universal, né? O AB negativo é receptor universal. Então o sistema ele faz essa seleção por HLA. E depois ele faz pelas medidas antropométricas, né? Então ele vai ver altura, vai ver peso, vai ver se a equipe aceita aquele paciente que tem alguma sorologia para hepatite ou alguma sorologia, por exemplo, sífilis, alguma coisa reagente, se aceita, né? E aí ele faz essa seleção desses pacientes de acordo com essas características. E aí a gente agenda, né, a captação. No caso de coração e de pulmão, o paciente ele já tem de estar em sala enquanto está captando, né? Está captando o órgão e aquele paciente já está no hospital, ali no centro cirúrgico, se preparando para receber aquele órgão. Sim. Quando a equipe aqui abre o doador, verifica que o coração está bom, eles já comunicam a equipe que está lá, onde o receptor está, diz que o coração é bom, pode começar aí. Aí eles começam a cirurgia lá, abrir o tórax do receptor, e esse órgão ele é transportado, né, até aonde aquele receptor está. E isso tem que ser assim, tudo muito 4 horas, rápido. Magna. Entre a retirada do coração e o implante do coração no receptor são 4 horas. Gente, alguns líquidos de preservação ainda chegam a 5 horas, mas assim, ninguém quer chegar no limite, né? Então, quanto menos tempo, melhor. E uma aeronave para transportar? Isso, a gente tem uma parceria, né? O Ministério da Saúde tem uma parceria com a Força Aérea Brasileira. Inclusive, nós estamos aguardando, né, uma aeronave hoje para transportar um fígado que vai ser captado. E esses aviões, eles realizam, né, no caso de coração, de pulmão. E a gente tem de ver também essa questão do tempo da viagem, né? Então, assim, a gente já mandou o coração para aqui, para Pernambuco, para o Distrito Federal, até para São Paulo. A gente já mandou o coração também. Mas é uma coisa que tem de estar muito bem alinhada. Sim. Então, daqui, terrestre, o SAMU tem de estar a postos para pegar o órgão na caixa, levar até onde está a aeronave. A aeronave já sai, decolar imediatamente, tem prioridade em decolagem e aterrissagem. É um voo exclusivo, então. Exatamente, para coração e pulmão é. E aí, quando chega lá, então, chegou o órgão lá em São Paulo, o SAMU também já está lá com a ambulância a postos para pegar esse órgão e transportar até o hospital onde o receptor está. Gente, é algo assim impressionante, né? Quando a gente vê o que é uma correria, mas é uma coisa que, assim, a gente fica triste pela perda daquela pessoa, mas, assim, uma alegria muito grande você ver uma pessoa que estava precisando de um órgão ser transplantado, continuar vivo através daquele ato de amor daquela família. Sim. Né? Porque, assim, só quem perdeu um ente querido sabe o quão difícil é esse momento. E você, nesse momento, se preocupar com a dor dos outros, né? Sim. Nós tivemos uma doação aqui de uma criança de 30 dias. E quando a mãe assinou a doação, a mãe e o pai, ela disse, eu estou assinando para outras mães não passarem pela dor que eu estou passando. Então, isso é uma coisa que emociona muito. Agora, quando você fala em criança, e aí a gente pensa assim, porque os pequenininhos, os bebês também já nascem, às vezes precisando, não é? E aí esse é mais difícil, Benito, uma captação dessa? É mais difícil até para a família autorizar, porque ele quebra a ordem natural, né? E não são os filhos que estão sepultando os pais, são os pais que estão sepultando os filhos. E isso tem um valor emocional muito mais forte, né? Para o pai, para a mãe, com criança. E até para a gente mesmo, enquanto profissional. Mas a gente tem de pensar, para ele aquilo ali não vai ter mais utilidade, mas ele vai estar ajudando a salvar outras crianças. Sim. Porque nós temos também crianças em lista de espera por um órgão, né? Na semana passada a gente estava com a priorização de um bebê de 6 meses. Né? Então, é uma coisa que a gente tem de parar, pensar e saber que pode acontecer com qualquer um, né? E nesse caso, o mesmo processo do bebê vai do mesmo processo pro local para poder fazer a cirurgia, porque aqui a gente ainda não pode. Né? E a nossa fila, como é que nós estamos? Pronto, nós temos hoje 320 pessoas aguardando por uma córnea.
E a córnea é um procedimento muito mais simples, porque a doação já é com o coração parado. Então, as melhores córneas estão lá no Instituto Médico Legal, que são mortes que a pessoa não tinha nenhuma doença, né? Morte por trauma, mortes rápidas, né? Sim. E aí, a gente tem um tempo de espera aqui ainda longo, de 2 anos, né? E a gente precisa diminuir esse tempo de espera, né? Essa última semana nós tivemos, para você ter uma ideia, 10 córneas, então 5 pessoas que as famílias autorizaram em uma semana. Olha. Então, é uma coisa que a gente precisa realmente que isso seja contínuo, né? Sim. Porque nós não queremos, as pessoas falam assim, Benito, você trabalha com a morte, uma coisa tão... Mas você não tem de pensar na morte como o fim, né? Você tem de saber que você está ajudando essas pessoas que estão aguardando esses órgãos. Então, é por elas que a gente trabalha, é por elas que a gente faz as campanhas, as palestras, mostrando como é o processo, para as pessoas, tomando posse do conhecimento, possam autorizar a doação com mais tranquilidade. Quando diz assim, Benito, você trabalha com morte, ou lida com ela, mas ao mesmo tempo com morte, mas com muita vida. Exato. Né? A história, lembra do que a gente sempre fala, né? Isso. Do atestado. A certidão de óbito, que reverbera em várias certidões de nascimento. Porque realmente, quando a pessoa é transplantada, ela renasce. Né? Fausto mesmo já disse que tem 2 aniversários agora, né? Sim, o de nascimento e o do transplante. Geralmente os transplantados sempre falam isso, né? Porque você está numa situação de morte iminente, né? Saber que... eu sei que qualquer hora qualquer pessoa pode morrer, mas quando você está doente, você fica mais fragilizado, né? Em saber da proximidade dela. E depois você tem mais uma oportunidade de continuar vivo, de continuar cuidando dos seus, e agora com um novo propósito, né? Sim. Porque nada acontece na nossa vida por acaso, eu tenho certeza disso. Eu não estou nesse trabalho por acaso, você não é radialista, jornalista por acaso. Então, é isso que a gente precisa tomar consciência do nosso papel, da importância da nossa função para a sociedade, né? A gente está aí num momento tão difícil no planeta de guerras religiosas, né? E a gente precisa plantar o amor, vibrar o amor, né? E a doação de órgãos é o maior ato de benevolência humana. É você, como eu já disse, num momento de extrema dor, e você se preocupar com a dor do outro. Você não deixar que outra mãe passe pela dor que você está passando. Isso é de uma beleza, de um amor que não tem como a gente falar sobre isso. É uma grandiosidade extrema mesmo. Bom, Benito, mais uma vez, assim, eu quero te agradecer, porque é sempre uma oportunidade que a gente tem de estar falando nesse assunto. Eu queria que você sempre se dispõe a isso, arranja um tempinho na tua agenda para falar, para dar palestras, né? E eu queria que você falasse sobre isso, porque eu acho que são umas situações como essa que esse assunto sempre vem à tona e a gente tem que falar o ano inteiro, o tempo todo. Então, eu queria que você passasse mais uma vez esses contatos. A gratidão é toda minha, que eu já lhe disse que você é, assim, uma parceirona, está sempre ventilando esse assunto. A Central de Transplantes, ela tem um telefone, né? 3198-4242, 3198-4242. Nós temos as nossas redes sociais, Transplante Sergipe. Então, por favor, acessem, curtam, critiquem, dê sugestões, como a gente pode melhorar o nosso trabalho. E nós realizamos também um projeto Educar para Doar. Então, você aí que é diretor de escola e que queira fazer um trabalho sobre esse tema, então entre em contato conosco. O nosso e-mail é central.transplante@gmail.com. Agende aí, né? Diga que tem esse interesse. Nós vamos em escolas, igrejas, condomínio, eu fui em reunião de condomínio falar sobre doação de órgãos. Então a gente vai lá em condomínio, nas empresas, né? Então tem lá aquelas reuniões da CIPA, então a gente aproveita um tempinho, também mostra como é o processo, mostra a segurança do processo, porque as pessoas elas têm muito medo ainda em relação a essa questão do diagnóstico de morte cefálica. É o desconhecimento, né, que a gente diz, ela não tem. Então, precisa conhecer, precisa entender como é. E tamanha a responsabilidade, né? Quantos e quantos exames são feitos para, de repente, ali chegar e atestar. A gente, às vezes, tem um paciente que a gente sabe que é uma coisa que não retorna mais, né?
Mas aí vai fazer o Doppler, tem fluxo, vai fazer a arteriografia, tem fluxo, ele não é dado como morto enquanto esse fluxo não cessar. Então aí tem que esperar esse momento. Tem de esperar, exatamente. Uhum. Olha aí, gente. Mas vamos conhecer, vamos ajudar, vamos falar sobre esse assunto dentro de casa com os amigos. E como sempre, eu sempre também deixo como Benito registrado, eu sou uma doadora. Enfim, o que for possível, não é? A gente tem que fazer isso, ajudar a salvar vidas. Vai perecer, né? A gente não vai estar ajudando nem a gente mesmo. É algo que a gente não vai utilizar. Às vezes é uma preocupação muito grande da família. Como é que ele vai enxergar Deus? Então não é com o olho físico que a gente vai conseguir enxergar Deus, né? E isso aí eu acho que tem um bônus muito grande de você ter partido e ter deixado aí uma parte sua salvando outras vidas. É verdade, e muitas é possível. Benito, brigadão mais uma vez, viu? Deus te abençoe sempre. Amém, a nós todos. Amém. Bom, gente, mais um bate-papo aqui do nosso Viva Bem. A gente volta a se encontrar. Até breve.